Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos 7 jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube, e nós estamos também no Deezer, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, iTunes e no seu agregador de podcasts favorito. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Marcelo Miranda. Olá, seus ordinários salafrários. E Dãozinho. Eu voltei somente para falar de Ken Parker. Não, você também não. Não venha me esculhambar por conta de Ken Parker. Já bastou o Sérgio me esculhambar, não venha fazer isso. Olha, mas eu vou esculhambar também. Olha aí, olha aí. Inclusive, eu queria saber se você já leu toda a obra de Alex Toth. Ah, ainda não. Está na pilha. Por isso que não gosta do Ken Parker. Olha aí, quanto fel. Marcelo Miranda, vou te dar o privilégio de iniciar os trabalhos hoje. Eu sei que você está emocionado de finalmente participar de um Pilha de Gibis junto com o Dãozinho, mas tente se conter e fale do que você leu esses dias. Eu nem lembrava que era o primeiro pilha com o Dãozinho. É o primeiro pilha que eu faço com ele? Rapaz, é o primeiro que eu me lembro, mas bom, eu acho que como membro efetivo desse podcast é o primeiro, mas Nossa, você já deve ter participado como convidado. Não, nós fizemos o melhor pilha aí, o da anarquia, tá louco? Não, mas eu acho que ele tá se referindo a ele mesmo. Também. Não, ele é porque ele é autocentrado, né? Ele tá falando dele mesmo. Eu estava ocupado, como vocês já sabem. Quem não sabe, ouça. Não sei não, porque até ele não falou o que ele tava fazendo. Isso é verdade. E há controvérsias. Eu estava ocupado num estúdio de body piercing. Nossa senhora. Não vou nem perguntar onde que tá esse body piercing. Não adiante, né? Bom, para alegria de Marquito, eu vou trazer mais um fumete aqui para ele falar mal. E como o Vitor Azambuja, in memória, não está entre nós, ele não vai poder me ajudar. Mas eu tenho o palpite de que o Dãozinho também não gosta desse fumete, azar de vocês, que é a Julia Kendall. Na verdade, eu vou fazer já um adendo aqui. Eu não vou comentar de um gibi que eu li, e sim de uma série que eu sempre leio, que no Brasil saía como Aventuras de uma Criminóloga, mas na verdade é um quadrinho italiano chamado Giulia, que foi iniciado na Itália em 1998, né, pela Bonelli. Ele já está, né, desde 1998, mensalmente, são 160 páginas de história, escrita pelo mesmo autor, que é o gênio Giancarlo Berardi, por acaso o autor de Ken Parker, viu, Marquito? Só por acaso. E ele escreveu integralmente todas as edições, e além disso ele ainda escreveu alguns especiais que se passam no passado da Júlia, e eles não entram nas mensais. Então, na verdade, além das edições mensais desde 98, nós estamos falando de mais de quase, são 15 anos, né, mais ou menos, ele ainda escreveu alguns especiais. Os desenhistas variam, né, como é praxe na Bonelli, mas eles mantêm uma certa identidade visual. E no Brasil, vale registrar também que Júlia começou a ser publicada em 2004 pela Mitos, e também, assim como a italiana, nunca deixou de ser publicada, apesar de vários anúncios e ameaças de cancelamento ao longo de todos esses anos, desde 2004. É um título longevo, né? Entre idas e vindas dos personagens da Bonelli no Brasil, salvo Tex, eu acho que é o título com a maior quantidade de volumes publicados, né? No Brasil, ele está chegando agora à edição, né, de número 155, mas não vai ser 155, eu vou falar disso daqui a pouco. Mas na Itália, eu, sei lá, faço umas contas aí, desde 98 mensalmente, o Dãozinho que é bom de matemática, em que número que já tá. No Brasil tá no número 200 italiano, mas como tem um intervalo muito grande, são
5, né, são 4, enfim, mais de 5 anos de intervalo, dá uma diferença grande. Por que eu tô falando de Júlia? Primeiro porque é um quadrinho que eu leio constantemente, assim, né? Passa mês, eu sempre tô lendo alguma história, mais de uma às vezes. Como elas são autocontidas, né, a continuidade é mínima, dá para ler meio fora de ordem, então eu estou super atrasado, porque eu pego umas antigas, aí depois eu pulo algumas, eu faço uma salada. Eu gosto muito, acho que em série regular, eu sempre digo que é o melhor quadrinho que é publicado no Brasil, estrangeiro, né, regularmente, né, as histórias sempre muito consistentes, as tramas muito bem elaboradas, a personagem e todo o elenco coadjuvante é sempre incrível, e funciona ali como aquele gibizinho gostoso, garantido, né? Raramente você se depara, mas muito, muito raro, você se depara com uma história que seja regular. Eu acho que elas são sempre de boas para excelentes, com alguns pontos altos realmente imbatíveis, assim. E muito na onda Dãozinho, é um gibi também que você pega, lê legal, assim, e você pode guardar ou passar para frente, ou deixar na rodoviária, ou emprestar para um amigo. Eu mesmo já viciei alguns conhecidos com Júlia, dando exemplares, assim, de comprar um aleatório ou pegar um meu e falar, olha, leva isso daí, se você gostar, todo mês está na banca, compra, e pelo menos umas 3 pessoas que eu conheço até hoje leem por causa disso, desse clube de leitura informal, assim. E eu tô falando tudo isso, né, também porque a Mitos anunciou esse mês, o que para mim é uma notícia um pouco perturbadora, de que eles vão descontinuar a publicação da Júlia da forma como a gente vem acompanhando desde 2004, que é um formatinho mais vagabundo, né? Um formatinho meio pequeno, comparado com os formatos italianos, que o pessoal no Brasil já está habituado agora. E eles vão publicar no formato italiano, com papel offset, né? Antes estava saindo com papel jornal, e voltando a um esquema de uma história por edição, né? Ou seja, seguindo à risca a publicação italiana. É bom registrar que há alguns anos no Brasil, para otimizar a distribuição e evitar o cancelamento da revista, a Mitos fez com que Júlia fosse bimestral e a cada edição ela publicava 2 histórias. Então você tinha 260 páginas, né? Na verdade são 130 cada história, eu falei errado. Então você tinha 260 páginas a cada 2 meses, né, na banca. Então você continuava basicamente tendo uma história mensal, porém publicada no intervalo maior. E aí o Júlio Schneider, que é o tradutor, ele até brincava, não, se você quiser continuar lendo Júlia mensalmente, você compra a revista, lê uma história no mês, lê outra história no outro mês, tá tudo certo. E o preço era equivalente. Então a revista já estava custando acho que 24, 25,90, se dividia por 2, dava mais ou menos 12, 13 reais cada edição, o que eu sempre achei um valor relativamente justo para a qualidade do tipo de gibi, apesar de ser uma qualidade gráfica bem ruinzinha. Com a mudança, eu acho que vai ser um pouco mais difícil de acompanhar, o preço certamente é maior, eu ainda não dei uma averiguada aqui, mas já estou um pouco preocupado. E, para fechar aqui minha longa fala, isso se deve ao fato de que por muitos anos a Mitos não deu nenhuma bola para a Júlia, né? Eles colocavam na banca, compra quem compra, não compra quem não sabe, né? Não fizeram um grande trabalho. E nos últimos anos, com as apostas que a Mitos tem feito no formato italiano, com o Dylan Dog, com outros títulos, eles relançaram a Júlia do primeiro número em formato italiano, né? Continuaram fazendo então duas edições, né? Uma edição relançando os primeiros números em formato italiano e as edições regulares no papel jornal formato pequeno. Parece que funcionou, porque hoje em dia o gibizeiro brasileiro e canal de YouTube e Instagram gosta de coisa cara e gourmet, então aí todo mundo passou a ler Júlia, a resenhar, a fazer vídeo, a fazer canal, a não sei o que. A Mitos, né, percebeu ali um nicho mais forte, está abandonando o papel jornal. Eles dizem que é problema de gráfica, que é isso, que é aquilo, mas a gente sabe que existem outros fatores aí que as editoras não falam. E agora, pelo que eu entendi, Júlia vai sair no estilo Dylan Dog, né? A série antiga, né? Que vai seguindo lá dos primeiros, e a série que já estava em andamento a partir do número 200 italiano, eles vão renumerar como Júlia número 1. Enfim, eu só queria chamar a atenção para essa série que eu acho fenomenal e dizer que se você vai num sebo ou numa banca mais antiga, ou mesmo no site da Mitos, você consegue fazer baseada dos números antigos a preços baratos. Recomendo. Chutem os números e saiam comprando e lendo, que é um barato. É isso, por enquanto.
Júlia, eu tentei ler, ao contrário do Ken Parker, eu não li só uma edição de Júlia, eu acho que eu li umas duas ou três, porque todo mundo elogiava a Júlia, eu sempre via todo mundo que gostava principalmente de Fumete elogiava Júlia, então eu peguei para ler naquela saudosa época que meu tio estava lá com a banca, então eu pegava para poder ler e devolver, e não me pegou. Eu reconheço assim a qualidade das histórias. Tem essa coisa assim incrível que eu acho impressionante como o mercado italiano é consistente nisso, né? Eles conseguem manter séries de 130 páginas mensais e conseguem, na maioria das vezes, conseguem manter uma qualidade alta das histórias, né? E enquanto isso, no gibi americano, um gibi de 24 páginas, o cara não consegue manter uma consistência. É impressionante, assim, como o mercado italiano é, é, a qualidade nesse sentido, mas não é para mim. E tem uma curiosidade, né, Marcelo, que lançou aqui no Brasil como Júlia, e É aí mudou isso. de nome, né, como para É, Julia Kendall, por conta daqueles romancezinhos água com açúcar, né? Não, mais que isso até, a história é muito boa. Em novembro de 2004, né, foi lançada a primeira edição de Júlia no Brasil pela Mitos, e chamando Júlia, né? E embaixo vinha é, Aventuras de uma Criminóloga, que é como ela é na Itália, né? E aí saiu o número 1, saiu o número 2, saiu o número 3. Aí o Júlio Schneider conta que a editora que publicava os livretos Júlia, aqueles romances, né, que eles chamam de romances femininos e tal, entrou em contato com a Mitos, ameaçando processar, porque isso poderia causar confusão nos leitores na banca, né, de chegarem para comprar a Júlia e comprarem o gibi. O Júlio até comenta, né? Ele fala: eu não faço a menor ideia de como eles achavam que alguém ia se confundir, pegar um gibizinho de detetive em quadrinho preto e branco e um livro com uma mulher meio seminua na capa. Mas para não criar problema, eles mudaram o nome no número 5. Em abril de 2005, a revista Júlia passou a sair como Aventuras de uma Criminóloga, bem grande, e o J. Kendall, bem pequenininho lá no alto. Então a palavra Júlia não aparece na capa da revista brasileira desde 2005 e só vai voltar a aparecer, olha que curioso, quando a Mitos relança o número 1, já no formato italiano, mais cara, mais luxuosa, e eles meio que, né, dão uma banana para essa história. A revista já está estabelecida há mais de 10 anos e lançam como Júlia mesmo, retomando a logo. E agora, na nova coleção, né, eu acho que eles vão renumerar as edições, também vai vir como Júlia. E a outra curiosidade que tem é que ela segue também aquela coisa que em vários quadrinhos da Bonelli tem, né? Porque ela tem ali uma amiga, uma companion, que é a Whoopi Goldberg, né? Isso. Enquanto o Dylan Dog tem o Groucho, né? Tem o Mágico Vento tem o Paul, né? Tem umas figuras assim que os quadrinhos da Bonelli gostam de fazer, né? Eles pegam uma figura, seja uma figura histórica, seja um personagem, um ator, atriz, eles colocam a cara daquela personalidade num personagem, normalmente num coadjuvante, é, um alívio cômico, né? Alguma coisa assim, eles colocam e Júlia não foge disso, né? É mais que isso, né? A própria Julia é a Audrey Hepburn, né? A atriz americana Sim, aí. Ela foi desenhada, né, ao modelo Audrey Hepburn, né? Isso é assumido. E o Giancarlo Berardi, né, que deu essa orientação, ele sempre diz em entrevistas que a referência visual da Julia é a esposa dele. Né, mas obviamente que é uma referência misturada. E a esposa dele lembra um pouco mesmo uma senhora Audrey Hepburn, então é um jogo muito interessante. Além disso, ela tem, né, essa empregada doméstica dela, é a Whoopi Goldberg, e vários personagens que vão aparecendo ao longo dos anos, assim, alguns assassinos, alguns vilões, alguns bandidos, vão ganhando caras. Então eu lembro muito de uma história em que o vilão é o Kevin Spacey, sabe? Você não sabe, você tá lendo, de repente, você olha aquele rosto e fala: gente, eu conheço esse rosto aqui. Então eles vão brincando com isso mesmo. Isso não é novidade, né? Além disso que você falou, Marquito, no próprio Ken Parker, né? O Ken Parker, ele é desenhado como o Robert Redford. Desculpa. é.
porque era a referência visual da série por causa de um filme, né? Que acho que é mais Isso. forte que o ódio no Brasil, esse título, é o Jeremiah Johnson. Então, quando ele Isso. vai fazer o Ken Parker, eles desenham ele ao molde Robert Redford. Então, o Berardi tem um pouco essa tradição de adotar um visual para o seu personagem principal. Bom, eu, ao contrário de Marquito, eu só tentei uma vez e nunca mais na minha vida, Deus me livre. Eu lembro que eu comprei um aleatório lá na rodoviária da vida, um exemplar, e aí, né, pegando o que o Marcelo falou, né, já que era bimestral com as histórias, eu passei acho que uns 6 meses para ler as 2 histórias, tão chato pra assistir o negócio, pelo amor de Deus. Mas o que, Mas é rabugento, né? Eu vou te contar. Não, é ruim demais, você é louco. Mas o que eu ia falar é que, cara, se esse novo formato, assim, mercadologicamente der certo, é o fim, né? Porque como é que pode um formateco sem vergonha, né, de banca de rodoviária, assim, qualquer canto você acha, vender menos que um negócio que tem menos página e é mais caro, né? Assim, Falhamos, né, amigo? Falhamos. A gente está há anos nessa indústria vital e claramente nós falhamos. não, demais. Verdade. Assim, e o formato, se for pro tamanho de formato, não é muito maior, não, né? O formato italiano é assim, nossa, gigantesco. É um pouquinho mais largo, né? Um pouquinho mais largo. Vou fazer uma justiça. E o papel também, né? O papel é melhor. Papel, O papel é Vou papel fazer 7. Não, mas aí qualquer papel é melhor que aquele original, né? Só não o papel da MED, da clássica MED. Eu vou fazer uma justiça aqui, que é o seguinte, até eu contar uma rápida história também. Em 2017, eu fui fazer uma viagem com a minha mulher e a gente foi à Itália. E aí, em Florença, olha que chique, né? Tô pintando as unhas aqui agora. Em Florença tem uma loja da Panini, né? No centro histórico de Florença, pense só, você pode ver coisas lá dos renascentistas e também pode entrar numa loja da Panini. Panini, pessoal aí para os mais novinhos, é uma editora italiana, então ter uma loja da Panini em Florença não é uma grande coisa, mas eu confesso que aquilo foi um choque, porque você está andando por aquelas ruas maravilhosas das antigas e de repente é uma loja super colorida, iluminada, cheia de gibi, escambau. Aí eu entrei, né, para conhecer e tinha quilos de Júlia lá. Quer dizer, de todos, né, óbvio. Eu tava numa loja italiana. E eu catei algumas, porque tinha muitas em promoção, né, que eles pegam umas antigas usadas e tal, para conhecer. Eu nunca tinha pegado na edição italiana. Comprei, inclusive, a número 200, que agora vai sair no Brasil. E, cara, foi um choque, porque realmente o formato mais quadrado e a arte é muito melhor do que saía nos formatinhos da Mitos. Isso tem que fazer justiça mesmo. Assim, eu percebi o quanto de arte a gente perdia lendo no papel jornal reduzido, né? Desde texto até o desenho, as nuances. Júlia é um quadrinho muito realista, então os detalhes visuais dos rostos, da cidade, dos objetos é importante. Então eu senti o impacto visual. Comprei umas 5 edições. Na época o euro era pagável, né? Então, valeu Paulo Guedes. E então comprei umas 5 edições, tenho aqui até hoje. Comprei até um volume de luxo que comemorava os 20 anos de Júlia, enfim, muito legal, assim, né? Souvenir de viagem. Agora, só que a gente tem que pensar nos contextos, né? Júlia vem sendo publicada há anos, né? Meio que sobrevivendo na banca. É isso aí que o Dãozinho falou. É um formato pequeno, em tese mais barato, né? E é o que dava. Né? Só que o mercado sacou, né, que as edições mais caras, de tiragem menor e sob demanda, elas vendem, digamos assim, elas rendem melhor para a editora. Então eu estou olhando aqui, a Júlia, eles vão chamar de Júlia Nova Série, volume 1, que na verdade é o equivalente ao 200 na Itália, né? Vai sair preço de capa R$ 29,90. R$ 29,90 em 160 páginas versus os R$ 25,90 em, desculpa, 130 páginas versus os R$ 26,90 de 260 páginas. Qual vai ser a alegação? Óbvio, formato e papel. Estão errados? Não. Agora, o mercado brasileiro, em tese, não comportaria isso numa outra época. Tanto que não comportou até hoje. Agora comporta. Por quê? Não sabemos. Ou melhor, sabemos, né? Como a gente viu recentemente numa coluna do colega Érico Assis aí no Omelete, Gibi está vendendo como nunca no Brasil, né? Ele fez uma pesquisa lá, recomendo que o pessoal leia, e as editoras não contam as tiragens, mas as gráficas contaram para ele, e as gráficas estão comemorando que na pandemia a venda de quadrinhos, inclusive de mais luxo, expandiu assustadoramente. Então as editoras estão explorando esse nicho, não tem jeito. E a própria Mitos está aproveitando, relançando o Mágico Vento, né? Que ela começou com aquele formato deluxe, e aí agora está lançando formato
italiano, né? Então, vai longe, vai longe. E a Mitos pratica uma coisa, né, bastante agressiva, que ela vende na pré-venda. Boa parte das pré-vendas dela no site tem 50% de desconto, né? Às vezes 35% e tal. E é o que a gente costuma brincar. O 50% de desconto seria o preço justo, né? É o que a gente costuma brincar, né, entre nós, entre os amigos, mas enfim, né, não é segredo, que ela faz uma belíssima promoção de te vender pela metade do dobro. Né? Você acha que está pagando uma grande vantagem e, na verdade, ela está te vendendo o valor que ela pode cobrar. Né? Ela cobra aquele valor que ela pode cobrar. Nenhuma editora é burra nesse momento, né? Elas não querem prejuízo. Se ela está nesse momento que a gente está gravando, Júlia, volume 1, né, dessa nova série, sai a R$19,44, 35% de desconto. Esses 35% é o que ela tenta depois, quando o gibi sai em outros lugares, na banca, inclusive, a banca acaba se ferrando nessa brincadeira, é o que ela acaba lucrando, ela acaba ganhando. Estou falando isso, é opinião minha, eu não tenho dados, não tenho provas, só tenho convicções. Eu acho isso, na verdade, muito triste, porque a renovação, como a gente sempre fala, vai cada vez mais diminuindo. Eu não vou conseguir dar um exemplar de Júlia de presente para os meus amigos mais a partir de agora, eu posso dar os antigos, então você vai perdendo, né, a capilaridade de leitores. Agora é lindo, maravilhoso, né? O mercado está sambando nisso daí, mas daqui a alguns anos essa bolha ela está sempre sob risco. E a gente tá gravando logo depois, assim, pouco tempo depois que teve algumas lives da Panini anunciando o aumento de preço, e os gibizinhos da Turma da Mônica, o normal, aquele de, sei lá, não sei quantas páginas tem, mas deve ter o quê, umas 60 páginas. Aquele que vocês todos aí cresceram lento. Isso, vai sair por módicos R$10, né? Então, você imagina, um gibizinho, sei lá, de 30 páginas, 60 páginas, Turma da Mônica a R$10. Cara, mas, assim, mas convenhamos, né? Nem nota de R$10 existe mais, né? Você tem nota de R$10 aí com você? Não existe mais, porra. É o que eu tenho, viu? É o que eu tenho, viu? Mas é de banco, né? Você trabalha em banco, né, Marquinhos? Pois não. É preço de gibi de banco, é isso aí, porra. É aquela nota que você não tem, né? Que é o troco, né? Na verdade, né? Então, troco de gibi, né? É o troco do pão, literalmente. Bom, vamos falar, já que estamos falando de gibi que é de luxo, talvez um luxo desnecessário, vou falar de um gibi que eu terminei de ler agora, que saiu num formato de luxo depois de anos e anos de um parto para conseguir publicar por conta de negociação, frescura de que tem que sair com a lombada, com o idioma original, com a orelha, com o resumo em vários idiomas diferentes, que não podia traduzir nada. Eu finalmente terminei de ler Akira, que a JBC relançou no Brasil. Desculpa, não me contive. E foi em 6 volumes, numa edição de luxo, né? Não é capa dura, graças ao Akira, não é capa dura, mas ela é capa cartão, tem aquelas luvas, né? E tem essa coisa de ter o texto ali de orelha que não pode ser traduzido. Cada edição veio num idioma, então tá em francês, tá em inglês, tá em... É uma das decisões editoriais, é bom lembrar, é uma edição editorial lá da Kodansha, mais estapafúrdias. E ela é baseada numa edição francesa, né, que saiu, e isso é tudo exigência do licenciante, né, da Kodansha no caso. E assim, os desenhos do Katsuhiro Otomo são maravilhosos, assim, a gente gravou um set de jagunço recente falando desses clássicos da ficção científica japonesa, mas aí focado muito mais no anime, e você não tem o que falar da importância de Akira para os quadrinhos. E assim, eu acho que talvez o anime tenha uma importância ainda maior, mas é uma obra chata ali no meio, viu? Porque é lotado de texto, o negócio parece que não anda, mas esse último volume meio que desfez isso tudo. Ele é super ágil, super dinâmico, assim, a leitura. O Katsuhiro Otomo tem uns painéis assim maravilhosos e a batalha final ali, né, do Akira com
o Tetsu e o Kaneda ali no meio para poder tentar resolver aquela treta toda. E assim, fora a importância do mangá em si, ainda teve a importância daquela edição que foi lançada nos Estados Unidos, né? Que foi aquela coisa que foi lançada em formato ocidental, né? Foi colorido, e é importante principalmente por conta dessa colorização, né? Porque é o Pat Olive que fez a colorização e foi um dos primeiros casos de colorização digital, né? Foi feito no computador a colorização do gibi e foi aprovada pelo próprio Katsuhiro Otomo, né? Então tem gente até que nem considera como um dos primeiros mangás lançados nos Estados Unidos, porque ele foi lançado em formato americano, foi lançado com orientação de leitura ocidental e colorido, né? Mas eu terminei de ler os 6 volumes, a coleção em si é muito bonita, mas eu vou dizer para vocês que o primeiro volume é excelente e o último é excelente. Os 4 volumes ali no meio, vou dizer para você que é meio complicado de passar. Há quem diga, né, que o miolo é muito chatinho porque ele foi se dedicar ao filme, né, e deu uma abandonada Sim. no mangá, e, enfim. Mas você ia perguntar, eu já adianto, eu só li até o terceiro, eu enganchei um pouquinho nessa metade aí. Porque é complicado, é difícil de ler, né? Cara, Esse meio. assim, é lindo, né? É um desbunde visual, mas vai chegando uma certa parte ali, a sensação é de que a história meio que dá uma travada, né? Assim, a Parece que coisa. roda e não anda, né? E o primeiro é muito ágil, é muito dinâmico, e depois aquilo fica naquela. Eu acho até um pouco injusto eu falando assim, porque, obviamente, aquilo tem um impacto. Eu tenho cada vez mais a convicção de que alguns quadrinhos que a gente lê em sequência não são bons de ler em sequência, e eles não foram feitos para isso, né? Então a gente outro dia privadamente estava discutindo um pouco o manual do Minotauro da Laerte, né, que são tiras diárias de jornal. Aí você pega para ler aquilo ali é muito difícil, é muito chato, é muito isso, é muito aquilo. Então Akira, eu tenho um pouco a sensação de que a maneira como chega para nós hoje, ela não ajuda o quadrinho, sabe? A gente meio que se sente um pouco forçado a emendar aquele troço ali, porque você tem os 6 volumes na estante, pagou caro naquele troço, mas ele não foi feito para isso. Eu acho que ele provavelmente era melhor se lido, vou dizer até no formato da Editora Globo, acho que era mensal, fininho, né? Você lia, relia, emprestava para um amigo. Eu li, acho que os primeiros 20 emprestado também, nunca acabei. Eu tenho essa sensação. Então, é isso. A gente fala mais da nossa experiência do que do quadrinho. Porque o miolo, realmente, cara, ele, assim, no susto, ele é complicado. E essa edição ainda da JBC, como falou que é uma edição baseada na coleção francesa, ele não tem essa divisão por capítulos que normalmente você vê nos mangás, né? Ele é um volumão, então você nem consegue ter aquele ponto para você parar para dar uma respirada. Você, quando pega esse volume, um desses volumes, teoricamente, você tem que ler ele de uma vez, então cansa. Você não tem aqueles momentos de pausa que você tem nesses tancos que são lançados normalmente pela JBC ou pela Panini, né? Você tem que seguir todo, então é cansativo mesmo. Você leu, Dãozinho? Eu li na época da Globo, né? Assim, não na época, né? Eu comprei depois. E eu acho que é isso que o Marcelo falou, cara. É uma coisa mais contemplativa, né? Você, pra ficar, sabe, na melhor desculpa possível. Não tem o que falar, né, cara? Não tem, é isso aí mesmo, sabe? É meio enjoado, é meio chatão, daquelas travadas, tem umas discussões assim que é puta merda. Cara, o que você quer dizer aqui, né? Sabe, que foge muito, né? E assim, e também porque muda muito na característica, né? O primeiro volume que você falou, né, é muito bom, né? Lei física, né? Cara, eu quero ler isso aqui o resto da minha vida. Só que é uma coisa muito mais aventurona, tem aquelas pitadas ali mais filosóficas, aquelas coisas mais, sabe, aqueles comentários assim mais que fogem desse shonenzão padrão, né? Isso aqui não é lutinha, né? Isso aqui não vai ter campeonato, não vai ter nada disso, né? Mas assim, sabe, um blockbuster bem feito, digamos assim, né? Que dosa muito bem, né? O drama, a ação e a coisa mais filosófica, digamos assim, né? Mas é isso, cara. Se você for ler de uma tacada, assim, sentadinho, um volume de uma vez só, aí fica meio puxado. Até porque se você tiver o filme na cabeça, me complica. Se bem que o filme também tem essas pausas, né? O filme também tem lá no miolo, né? Tem aquelas Tem. discussões Ele, cara,
Você fica, Mas o porra. filme, você vai ler 2 horinhas, você segura um pouquinho, vai, né? Mas E é sim, bonito, ele né? tem, É muito bonito, né? ele tem um miolinho ali puxadinho mesmo. Tipo, tem umas partes ali no filme, pra ficar falando do filme, por exemplo, né? Do Caneda, né? Eles sentados ali e você fica, cara, o que você faz daqui, né? Sabe? O que você quer dizer com isso, sabe? Ali fica com umas conversas meio erradas e tal, né? Aí, mas assim, é isso mesmo, sabe? É muito de gosto, né? Mas eu muito disso que o Marcelo falou, cara. Tem que ler assim, bem pausadamente. Pega um marcador de página, lê um capítulo, fecha e depois você lê o outro, sabe? Se for ler na sacada sentado no É domingão, meio na isso. rede, não rola não, velho. Lascou. Não rola não. E você, Dãozinho, o que você leu esses dias? Cara, esses dias eu me traí, né? E naquela zona sentada de, porra, não tenho mais nada, e senta na banca e compra Júlia de impulso, sabe? Porra, tô aqui esperando você comprar alguma coisa pra ler, você vai comprar Júlia, né? Então eu fiz isso, né? Só que eu não comprei Júlia, eu fui lá e peguei um gibi do Rick Remenda, que é um cidadão que eu prefiro passar longe dele, sabe? Se ele morasse no meu prédio, eu seria Você tava sofrendo de abstinência, Dãozinho? Pra você ver, Isso né? ou um gibi do Peraí. X-Men, era? Mas peraí, Dãozinho, se você comprou justamente o dele na hora do tédio e você passava longe, imagina se você gostasse dele. Não, isso é pra você ver que tédio não dava, né? Mas só A alternativa era um gibi do X-Men, era? isso não é nem alternativa, né? Isso não é nem isso aí é melhor ler o Júlia, o romancezinho, né? É muito mais divertido, né? E aí tava lá, né, a capa é muito bonita, né, do gibi, lembra muito o personagem principal, assim, do desenho, lembra o Old Boy, e, porra, essa capa tá muito bonita, né, o desenho tá massa, né, é desenhado pelo Você não falou o nome do gibi, Dãozinho. Você tá escondendo o jogo aí. tô falando suspense, né, o desenho é do português, né, com o nome de brasileiro André Lima Araújo, é um desenho, assim, é bem bonito, sabe, é prático, é cartunesco, é colorido, é gibizão, sabe. E aí o novo lançamento do Rick Remender eu acho que é novo porque eu vi outro lançamento dele, mas eu ignorei completamente por ser o Rick Remender, somente por isso, né? E aí que é A Writer's Thirst for Vegas. Bom, aí saiu aqui, né, pela melhor editora desse país, né, que é a editora Gibiscuit, com o título de Uma Justa Sede por Vingança. Inclusive, eles acabaram de publicar o número 2, né? Cara, essa primeira edição, né, é um gibi típico feijoada, nada acontece. Cara, e literalmente, é uma correria sem fim, um personagem lá correndo, nem lembro mais por que ele tá correndo tanto pela cidade. Aí esse é um japonês ou sul-coreano, não dá pra saber bem, ele não tá explicado, nem nome ele tem nessa primeira edição. E aí ele tá correndo pela cidade por algum motivo que eu esqueci, não é mistério não, eu esqueci porque ele tá correndo pela cidade, ele vai fazer alguma coisa e eu simplesmente esqueci. E aí, né, pra piorar, né, assim, se essa edição feijoada ela acontece, termina com um clichêzaço, assim, ele vai lá na casa que ele vai entrar, tem um assassinato, assim, desgraçado, tem um casal, o cara tá destruído, o casal, sabe, foi esquartejado, tem sangue por todo lado, e ele tem aquela cena clássica, ele pega nas coisas, depois ele lembra que pegou nas coisas, e começa a limpar onde botou a mão, né, e vai embora correndo, sabe, o que aconteceu aqui? Mas aí, né? Então vamos lá. Né? Não acontece nada e o final é clichê. Né? E é do Rick Remender. Ou seja, tem 3 palavras-chave aí do inferno, né? Tô impressionado com o seu interesse nesse gibi. Eu tô comovido aqui. Então tem 2 cores. Tem a Lei Maurício, né? A Lei de Maurício número 2, né? Que é gibi com um título grande. Geralmente é bom, né? Esse tem um título muito bom, né? Um Ajuste a Sede por Vingança. É um nome muito bonito, né? Bom, assim. A capa é muito bonita, tanto da primeira como da segunda, né? É uma capa muito bonita. A capa, assim, em cima uma 3x4, né? Digamos, do personagem. O título no meio e uma passagem do gibi embaixo, né? Então a capa é bem bonita. O desenho do brasileiro com português, nome de brasileiro, André Lima Araújo, é muito bom, cara. Tem uma narrativa muito boa, assim, é uma correria danada. Você lê o gibi suado, né? É uma leitura muito rápida, né? Tem pouco diálogo, então você lê, sei lá, em 5 minutos você já lê o gibi. Mas, cara, eu quero saber o que vai acontecer, sabe? Como é muito bem desenhado, sabe? E não tem muito texto ruim do Rick Remendo, né? Então você lê aquelas coisas ali, porra, cara, sabe, me interessei. Então, é uma ideação muito bom, né? Um personagem assim, que não mostra nada, mas você se cativa por ele. Né? O cara tá lá, cara, ele pega a chuva, espera o ônibus, sabe? Ele vai. É no Canadá que a história se passa, eu acho que é em Vancouver. E ele tá lá esperando o ônibus, né? E demora muito pra ônibus passar, e ele pega uma chuva danada e vai andar de ônibus, e o ônibus vai batendo no inferno, ele desce na última parada do ônibus. Então, sabe? Tem essa coisa bem, sabe, sua vida normalmente, mas assim, cara, eu não sei nem como convencer, só ler que é muito bom, sabe? Tudo que eu falei parece que é muito ruim, né? Exatamente. É o pior, né? É tipo aquele como é o lá
do cara do Mágico Vento lá, Porra! o que passa na Etiópia. Na Etiópia. Então, que é ruim, mas é bom. Ouçam ouvintes, o homem que falou mal de Julia Kendall indicando o gibi ruim falando que é bom, hein? Então, tô dizendo, assim, cara, vai na minha que não tem erro, não. Vai lá, vai na editora de biscoito, tá baratinho lá, você não paga nada por isso. Baixa lá, dá a sua lista e veja se não é um gibi pra você ler assim, enquanto você tá, sei lá, tá fritando pão ali na chapa, sabe? É rapidão pra você ler. Cara, é muito bom. Mas, amigo, se você bom. ler o gibi fritando pão, vai queimar o negócio. Ou estourar o computador. Não sigam recomendações. Mas é isso, Cara, vou lá, não tem erro, não. O Remender, eu acho que a única coisa que eu li do Remender que eu achei legal, que eu gostei, foi aquela passagem dele na X-Force. Como eu sei que você não lê gibi mutante... O Capitão América dele é ofensivo, não é nem ruim, é ofensivo, cara. É uma coisa assim que você vai na justiça reclamar, cara, isso aqui é muito ruim, sabe? Isso aqui... Agora, tem falam que toda essa produção meio autoral dele é bem divertida, né? Tem qual tem mais de autoral? Aquele Black Science é dele, que falam muito também. Tem um Neo Science que é dele mesmo, né? Tem um aí. Tem um cara que ele faz com um cara que desenha aquele Batman Cavaleiro Branco. Como é o nome dele? O Sean Gordon Murphy. É Tokyo Ghost, né? Eu acho que o Tokyo Ghost é do Remendo. É do Remender. Eu nunca li, mas agora eu já tô preocupado. Então, Tokyo Ghost eu fui ler pela capa e pelo título. A capa é maravilhosa, porque até o cara desenha muito, tem o Sean Gordon Murphy, o cara é lindo, né? E o nome é muito bom, né? Tokyo Ghost. Cara, que gibi horrível. Eu não terminei a primeira edição. É muito ruim, mas não é pouco ruim não, amigo. É ruim demais, é doido. Aí você pega um cara como o Sean Gordon Murphy, tem um traço massa, desenha muito, e o Remendo enfia tanto trecho do negócio que estragar do cara. É uma história besta, eu nem lembro o que é, isso aqui é muito ruim. Esse aqui não, esse é bom. Uma justa sede de vingança, cara, vá que não tem erro não. O gibi é muito bom, pelo menos a primeira edição, né? Não sei se na segunda o Remendo vai ser o Remendo e vai estragar, né? Mas vai na fé, pelo menos na primeira que você vai se divertir. Com essa não indicação do Dãozinho, eu acho que podemos encerrar, né? Não, é uma indicação, mais... uma indicação, vai na minha, erro não, porra. Se depois você não gostar, o Dãozinho remenda tudo de volta. Nossa senhora. Ainda me digo mais, no próximo pilha eu vou indicar Dose Dupla de Jeff Lemire. Então, fique aí com essa. Lemire, o cara fala Lemire. Olha aí, Daqui a pouco vai dizer que fala Wolverine também. Wolverine. Bom, é isso, senhores. Algo mais a acrescentar? Boa noite. Dãozinho, venha sempre. Olha aí, depois desse pedido... Cara, é só me chamar, que eu apareço. Olha então tá. A gente vai fazer um Pilha Wix vazando as mensagens do grupo pra mostrar como você não é chamado. com as fotos do grupo de estudo. Isso aqui é um grupo de estudo. Isso aqui agora é um grupo de estudo. E é isso, senhores. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Está no ar, não farei igual o Dãozinho que não avisa quando grava. Velho. Os dois, eu falei pros dois que estavam no ar. Eu não sabia. No segundo, lá nos vídeos, eu falo, tá no ar. Pode prestar atenção. Mas aí a gente já tinha falado um monte de bosta. Não, sim, tem antes que eu falei, já comecei. Eu falo alguma coisa assim, já comecei, já tá valendo. Vocês que estavam lá, não me ouviram. Aquele eixo ficou muito bom, velho. Eu ri demais aquela merda, velho. É muito bom mesmo. Aí você perguntando, foi não, pergunta de todas as ampujas, você pode botar no ar. O cara é o mais citado, velho. Ele é o mais citado e o único ausente. Ai, vamos lá. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br